Então, a gente sabe que no Enem, né, tem muitos textos, né? Não só na parte de interpretação de texto, mas todas as matérias são textos longos, né? Que você precisa saber interpretar ele para você poder chegar a uma resposta certa, né? O Enem ele é bem extenso, né? Existe vários tipos de leitura, né? Uma leitura prévia, uma leitura seletiva, a leitura analítica e uma leitura interpretativa. Uma das dicas seria: leia atentamente o texto todo. A primeira leitura do texto deve ser feita com calma e sem interrupções. No primeiro contato com o texto, o mais importante é tentar compreender o sentido global do texto e identificar o objetivo. Não é essencial entender a totalidade do texto nem o significado de todas as palavras. Primeira leitura, né? Aí, interessante seria você reler o texto quantas vezes forem necessárias. Nas leituras seguintes, vai ser mais fácil identificar as ideias principais de cada parágrafo e compreender o desenvolvimento do texto, né? Ou seja, a relação que diversas ideias estabelecem umas com as outras. Sublinhe as ideias mais importantes. A realização de sublinhados deverá ser feita apenas quando já tiver uma boa noção da ideia principal e das ideias secundárias de um texto. Dessa forma, se houver excesso de sublinhados, você ficar sublinhando demais, isso acaba que complicando mais do que ajudar, né? Então, sublinha quando você tiver uma ideia principal e as ideias secundárias. Separe fatos de opiniões. Na leitura do texto, o leitor deverá separar claramente o que é um fato, né, verdadeiro, objetivo, comprovável, do que é uma opinião pessoal, tendenciosa e uma mutável. É importante também diferenciar as ideias transmitidas pelo autor das suas próprias ideias, que não deverão prevalecer sobre ou pensar oposto às ideias transmitidas no texto. Retorne ao texto sempre que necessário. Deverá haver um retorno ao texto para nova leitura de parágrafos, frases e expressões, ou até do texto completo, quando isso for necessário, né? Para responder às perguntas, identificar palavras, expressões, frases, pontuações, funções de linguagem. É importante também entender com cuidado e atenção os enunciados da questão. Reescreva o conteúdo lido. Né? Isso, às vezes, não dá tempo de gente fazer, né? Quando você está fazendo um vestibular, um Enem, um concurso, né? É uma dica a mais quando você está em casa, fazendo um determinado exercício, porque às vezes não dá tempo de você reescrever o texto para compreender melhor ou para memorizar, né? Então, muita gente recorre a esse tipo de escrita, né? Você faz com as suas próprias palavras, né? Pode ser feito resumos, tópicos, esquemas, né? Quando você dá tempo. Claro, se você está com tempo legal, né? Durante a prova, né? Dá tempo de fazer isso. É uma dica boa para se fazer. Dicas para uma interpretação de texto, né? Leia muito e com vontade, né? Quando eu falo leia muito, a gente sabe que a leitura está entre o meio mais importante para a gente chegar no conhecimento de qualquer assunto que seja, né? Então, eu preciso aprender a ler, interpretando as palavras, e não apenas passar os olhos sobre o texto, como muitas pessoas costumam fazer por falta de compreensão. Para ter o total domínio no texto, seja ele literário, informativo, persuasivo, um
texto narrativo, enfim, seja qual for o tipo de texto a ser lido, é preciso treinar, né, para ter uma boa leitura. E uma boa leitura somente é possível exercitando diariamente, né, por meio de livros, revistas, jornais ou qualquer outra fonte de texto. Assim, se a gente exercitar a arte de pensar, né, aliás, lendo, né, a gente vai exercitar, né, a arte de pensar, de captar ideias, investigar as palavras, né. Ela contribui, né, a leitura para um argumento de vocabulário, evita erros ortográficos, né, uma série de vantagens, né. Não só para uma interpretação de texto, como também para uma produção de texto, né. Eu já havia falado lá atrás que quanto mais você lê, mais você tem uma, uma, uma certa facilidade de escrever, né? E também de interpretar, né? Então, leia muito e com vontade. É de extrema importância que haja uma leitura frequente de diversos conteúdos, que haja um hábito de leitura assíduo e um gosto de realização dessa leitura. Crie familiaridade com o conteúdo escrito. Apesar da leitura frequente ser o mais importante, há outros pequenos hábitos que contribuem para a criação de uma familiaridade com as palavras de diversos conteúdos escritos, como análise de palavras em diversas fontes, como músicas, provérbios, ditados, propagandas, né? Análise de informação estruturada em gráficos, tabelas, diagramas, mapas, uso técnico para a diversificação vocabular, com o uso de sinônimos e antônimos, o uso recorrente de dicionários e gramáticas, para esclarecer qualquer dúvida ou aumentar conhecimento sobre uma palavra ou matéria, e a realização de palavras cruzadas e outras atividades lúdicas. Pratique a interpretação de textos. Quanto mais prática tivermos na realização de alguma coisa, mais fácil será a realização dessa mesma coisa. Com a interpretação de texto, é assim também. Se a interpretação for realizada apenas em concursos e provas, será sempre um pouco difícil, mas se for constantemente praticada, ficará cada vez mais fácil. Para isso, em qualquer conteúdo escrito, pratique identificar as ideias principais, relacionar as ideias às situações presentes no texto com a realidade, resumir as principais ideias do texto, interpretar o conteúdo do texto, tirando conclusões pessoais sobre as ideias apresentadas pelo autor. Nós temos ali uma imagem, né? Fala assim: garanta sua sacola retornável. Sem sua ajuda, o mundo é insustentável, né? Aí abaixo tem até 11 de março. A cada R$ 70 em compras, apresente seu cupom fiscal e garanta uma sacola retornável. Local, corredor principal. Veja, a publicidade, de uma forma geral, ela alia elementos verbais e magnéticos na constituição de seus textos. Nessa peça publicitária, cujo tema é a sustentabilidade, o autor procura convencer o leitor a quê? Então, vamos analisar o cartaz. Esse cartaz publicitário faz uso do quê? De um texto verbal, né? Isso, eu tenho palavras, né? E um texto não verbal, né? Na intenção do quê? De convencer, né? De convencer o interlocutor a adotar um comportamento responsável e ecológico, né? No momento de consumir. Né? Então, a opção que confirma esse propósito do autor é a opção E, né? Seria consumir produtos de modo responsável e ecológico. Né? Aqui nós temos uma imagem da Mafalda.
É incrível a importância do dedo indicador, ela diz, né? O patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Ó, esse deve ser o tal indicador de desemprego de que tanto se fala. Então, veja, a Mafalda, apesar dela ser uma criança, ela já percebe, né, as relações injustas, né, de trabalho entre patrão e operários, né? E ela faz uma analogia, né, entre o uso do dedo indicador, que metaforicamente é o símbolo do autoritarismo, né? E um elemento da análise da situação econômica. Então, no caso ali, o dedo indicador seria um indicador do desemprego, né? Quando ela fala, esse deve ser o tal indicador do desemprego. Então, a questão E diz que, apesar de ser uma criança, a Mafalda já percebe as injustas relações de trabalho estabelecidas entre patrões e operários. Okay? Amanhã eu vou trazer mais um texto. Quero ver se amanhã eu consigo o texto de uma música, alguma coisa diferente para a gente